Irmãos, um bom dia a todos, né? E uma saudação especial aos pais, né? Afinal de contas, hoje é o nosso dia, né? Nós também temos um dia, o Dia dos Pais. Ainda temos, né, um Dia dos Pais. Eu digo isso porque a sociedade, vários segmentos da sociedade, né, encabeçada aí pela mídia, tem bombardeado o conceito de família, né, tentando inculcar na cabeça das pessoas a possibilidade, então, a ampliação do conceito de família para abarcar também a família contendo apenas pessoas do mesmo gênero. E eu imagino, inclusive, que as fichas de cadastro, né, daqui a uns dias, no campo filiação, nós não vamos ter mais uma linha para o pai e uma linha para a mãe. Teremos várias linhas, né, onde os irmãos, as pessoas vão poder colocar os nomes independente de sexo. E também a comemoração específica de Dia do Pai, Dia dos Pais, Dia das Mães, corre também o risco de ser extinguida, né, considerando que isso pode causar constrangimento aos filhos que são criados, que são educados nessas famílias. Mas eu creio, irmãos, que nós, como cristãos, né, vamos ter sempre uma palavra específica para os pais, uma palavra específica para as mães, porque assim Deus criou a família, pai e mãe e filhos, né? E embora com papéis distintos, né, são igualmente importantes e complementares. Portanto, hoje eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falarmos sobre um tema que também anda muito desgastado, que é a questão da autoridade dos pais. Nós vamos ler o texto que nós escolhemos para a nossa reflexão, está lá na carta de Paulo aos Efésios, são apenas 4 versículos, eu gostaria que nós lêssemos juntos esses versículos. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios 6, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira abordagem que eu gostaria de fazer é que esta autoridade dos pais, ela é derivada de Deus e, portanto, está sujeita a Ele. Esta autoridade ela está instituída aqui no texto que nós lemos. Os versículos de 1 a 3, né, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu gostaria de chamar a atenção para o significado da palavra pais, que está aqui no plural, significando neste versículo a figura do pai e também da mãe. Então, ambos, pai e mãe, têm então autoridade de Deus, recebem então autoridade sobre os filhos. Os filhos devem então obedecer ao pai e também à mãe. O próprio versículo 2, né, consagra este entendimento, dizendo para o filho que o filho deve honrar igualmente ao pai e também à mãe. O lar, meus irmãos, é a primeira forma de autoridade que os filhos conhecem. Também no lar que os filhos recebem os primeiros ensinamentos de Deus. Também é no lar que os filhos aprendem que a obediência, a desobediência tem consequências.
Mas o que eu quis dizer com a autoridade dos pais, que ela é derivada de Deus? É porque somente Deus, irmãos, possui a autoridade absoluta. Somente Deus está acima de todas as coisas. Ele que concedeu essa autoridade na sua forma de administrar este mundo. Ele então definiu, biblicamente, nós temos 3 níveis de autoridade: a autoridade civil, né, as autoridades governamentais, a autoridade eclesiástica na igreja e a autoridade familiar. E a autoridade familiar, todos esses níveis de autoridade, são derivados, eles são dependentes da autoridade maior, que é a autoridade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero explicar isso fazendo, os irmãos me permitem, a metáfora com a procuração, que é um instrumento que todos nós utilizamos na nossa vida secular. Acho que muitos aqui, se não quase todos, já devem ter usado o instrumento de procuração, né? Que no direito a gente chama de mandato de procuração. É quando então nós precisamos que alguém nos represente em um determinado ato, nós então nomeamos aquela pessoa e atribuímos àquela pessoa responsabilidades, poderes para o exercício daquele mandato. No direito, o direito chama de mandante aquele que será representado, mandatário aquele que vai exercer, que vai representar o mandante, que vai exercer o mandato, e a procuração contém também os poderes, que são as responsabilidades, aquilo que o mandatário está autorizado a fazer em nome do mandante. Eu faço essa comparação, irmãos, porque, comparando então com a situação da autoridade proveniente de Deus, Deus como então o mandante, né? Nós os pais nessa situação da autoridade familiar, sendo então os mandatários, né? E Ele então nos atribui poderes, nos atribui responsabilidades, e nós devemos agir em nome dEle. Isso é muito importante, isso traz para nós implicações muito grandes, e implicações muito sérias. Por que eu falo que é derivado? Veja bem, logo no primeiro versículo, os irmãos percebem que, filhos, obedecei aos vossos pais. Complementem, por favor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Não é? No Senhor. O versículo 4 que nós lemos também diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Estes versículos aqui, eles são um detalhamento do versículo 21 do capítulo anterior, de Efésios 5, quando então Paulo está falando sobre a plenitude do Espírito Santo e a necessidade de nós estarmos sempre cheios do Espírito Santo, e ele então coloca que nós devemos, os meios pelos quais nós devemos nos encher do Espírito Santo, e fala então dos meios de graça, né? Mas fala também no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, não tenham dúvidas, esta responsabilidade, essa autoridade deve ser exercida, não para você fazer a sua vontade, mas para você, pai, fazer a vontade de Deus. Portanto, nós não podemos jamais exigir dos nossos filhos algo que Deus proíbe, nem tampouco proibir algo que Deus exige. Essa autoridade não está sendo colocada para os pais, para que eles exijam dos filhos que eles façam os seus agrados, que eles façam a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Mas, irmãos, nós vamos então passar agora a falar sobre esses poderes que Deus atribui aos pais nessa procuração. Qual é a responsabilidade, ou quais são as responsabilidades dos pais diante deste mandato de Deus? O versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É preciso fazer uma observação importante,
e que pode passar despercebido aqui nesse versículo 4, é a ênfase que o apóstolo Paulo dá, quando ele cita pais, dando uma ênfase especial aí na questão dos mandatários dessa procuração, né? No destinatário dessa ordem de Deus. Ele cita pais novamente, e aqui está no plural, assim como está no versículo 1 do capítulo 6. Mas só que pais aqui tem um outro significado. Pais aqui no original quer dizer homens, ou seja, os papais. Paulo então está fazendo aqui uma ênfase, dando uma ênfase especial aos papais. E vós, papais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ora, é bem plausível e bem fácil de compreendermos e aceitarmos a ênfase que Paulo está dando aos pais nesse texto, né, aos papais. Porque vejam bem que no próprio contexto imediato, né, no capítulo anterior, capítulo 5 de Efésios, vocês que estão com a Bíblia aberta, no versículo 23, Paulo fala que o marido é o cabeça da mulher. Ora, se Deus atribuiu a autoridade a ambos, pai e mãe, mas o pai é o cabeça da mulher, logo, nada mais coerente do que Paulo, então, chamar a atenção enfaticamente para a questão dos pais do sexo, então, masculino. E Paulo, quando faz isso, muitas pessoas dizem que ele está aqui sob influência cultural, né? Mas ele sempre se refere, o fundamento de Paulo é sempre ao livro de Gênesis, a criação, quando não havia qualquer influência cultural. E uma coisa interessante que lá em Gênesis, que nós vemos então que Deus criou o homem, e depois criou a mulher para ser a ajudadora idônea do homem. E depois do pecado, os irmãos se lembram lá no capítulo 3, no versículo 9, que Deus chamou quem? Para o ajuste de contas. Deus chamou o homem. E a ordem que ele deu para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada ao homem. Certamente essa ordem, o homem como líder, repassou essa ordem para Eva, porque assim que ela foi procurada por Satanás, ela então demonstrou conhecimento, embora um pouco distorcido, dessa ordem divina. Mas observem que mesmo os dois tendo errado, Eva errou primeiro, e depois Adão, seguindo a orientação de Eva, também pecou. No modo que Deus impôs o juízo sobre eles, né, é notório também a forma como que Deus tratou essa questão. Quando Deus impôs o juízo sobre Eva, ele disse que estava impondo o juízo porque ela havia comido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando ele impôs o juízo sobre Adão, ele não disse somente isso. Ele disse que é porque ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e também porque havia seguido a orientação da sua mulher. Portanto, irmãos, a responsabilidade do homem é precípua. A mulher ela é corresponsável porque ela é ajudadora do homem, principalmente na ausência do homem, esta ausência quer seja temporária ou definitiva. Mas então nós vamos verificar agora acerca desses poderes, feitas essas considerações sobre a questão dessa ênfase que o apóstolo Paulo dá aos pais do gênero masculino. O texto diz aqui, não provoqueis vossos filhos a ira. Então o texto traz uma parte negativa que os pais não devem fazer e depois uma positiva. Então, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vamos falar primeiramente da parte positiva, que é criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E primeiramente nós vamos falar do primeiro significado da palavra disciplina.
A palavra disciplina ela tem dois significados importantes. E o primeiro significado é o ensino, né? Então, nós vamos ver que a autoridade dos pais implica na responsabilidade de ensinar. A palavra disciplina, também discipulado, discípulo, tem a mesma raiz, cujo significado está ligado à instrução, ao conhecimento, à matéria a ser ensinada. Essa palavra disciplina é utilizada de forma muito comum no colégio, por exemplo, nesse sentido, né? Quando nós dizemos que estamos estudando, né, a disciplina de português, a disciplina de matemática, a disciplina de geografia. Portanto, esse primeiro significado de disciplina, e também a admoestação tem esse significado, né? A admoestação também significa ensino e estímulo. Mas, irmãos, no Antigo Testamento, esta tarefa de ensinar os filhos era também, né, sempre foi, primordial, precípua dos pais. Né? Cabia ao pai ensinar o filho, inculcar na cabeça dos filhos, né, a obediência à lei e o respeito pela autoridade e também ensinar-lhes a profissão. Irmãos, o Salmo 51:5 diz que o filho nasce em iniquidade e é concebido em pecado. Isso significa, irmãos, que ninguém nasce salvo. Isso tem uma implicação enorme, porque significa que se você quiser que o seu filho se perca, não precisa fazer absolutamente nada, basta ficar omisso na sua criação. Se você quiser que o seu filho perca, basta não fazer absolutamente nada e continuar omisso na sua criação. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17:9, diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, independente da idade. Então vejam que responsabilidade séria nós temos diante dos nossos filhos. É verdade que nós nos alegramos muito, né, com a vinda do filho na nossa casa, né? Nós começamos a festejar muito antes deles nascerem, né? Os pais, os titios, titias, avós, e realmente é uma festa. Quando nasce, né, nós colocamos fotografias, né, nas redes sociais do filho chorando, do filho sorrindo, né, mexendo com a mãozinha, abrindo o olho, e realmente é uma festa. Mas, meus irmãos, vocês já pensaram na responsabilidade que é isso? Deus nos entrega os filhos mortos espiritualmente, terrivelmente propensos ao pecado, e nós temos que devolvê-los a Deus salvos, regenerados e salvos. É verdade que Jesus já fez o trabalho para nós, né? Mas a Bíblia diz que ninguém nasce salvo. Há um momento em que o nosso filho vai ser chamado, e nesse momento ele deverá estar preparado para dizer sim. Ele vai ser chamado para integrar o corpo de Cristo, e nesse momento ele deverá estar preparado para dizer sim. Portanto, a tarefa dos pais, se nós pudéssemos resumir numa frase, consiste em conduzir o coração do filho ao coração do pai, que é Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas a palavra disciplina, ela tem também um outro significado, que é o significado da correção, da manutenção da ordem. Também, nesse sentido, nós utilizamos lá no colégio, né? Quando nós falamos assim, que determinado colégio, por exemplo, tem uma disciplina muito rígida. É nesse sentido, no sentido da correção, no sentido da manutenção da ordem. E essa palavra, então, a palavra de admoestação também, ela tem esse outro significado, né, de advertência. E nesse significado de correção, irmãos, a Bíblia é clara quando mostra que a aplicação da correção é para reconduzir o filho ao caminho correto. Ou seja,
você então deve ensinar, ensinar e ensinar, sempre. E havendo um desvio, você então deve reconduzir o filho ao caminho correto. Este é o objetivo da recondução na palavra de Deus, da correção, perdão, na palavra de Deus. E observem, irmãos, que quanto antes melhor, porque esse desvio, com o passar do tempo, ele vai se distanciando cada vez mais do caminho correto, se não forem tomadas as providências. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma, diz Provérbios 29, 17. A disciplina é, antes de tudo, uma prova de amor, né? A palavra de Deus, nós precisamos ter Deus como nosso paradigma no tratamento dos nossos filhos, porque Deus nos trata como filho, Ele é nosso Pai, nós somos filhos, e a palavra de Deus diz que Deus corrige os filhos a quem ama, corrige a quem ama. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 8, diz o seguinte: mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Coisa interessante. O escritor compara, então, o filho sem correção a um bastardo. Eu sei que, se nós não recorrermos à história, nós não vamos ter uma compreensão clara do significado dessa frase. Porque hoje, principalmente aqui no Brasil, né, os filhos são tratados todos com igualdade. Então, não importa o filho bastardo, tido fora do matrimônio, né, ou um filho adotado, né, ou filho natural, todos são filhos e têm os mesmos direitos. Aliás, a lei até mesmo proíbe a adjetivação, então, do termo filho, exatamente para evitar, né, qualquer constrangimento do filho nessa questão. Mas, quando essa palavra foi escrita, o filho bastardo, o filho tido fora do matrimônio, ele era completamente discriminado na sociedade local, né? Ele era motivo de vergonha, desprezo, né? E até mesmo na congregação, ele tinha restrições no exercício da religião. De modo que, quando o escritor faz aqui esta comparação, ele está querendo dizer, então, quando ele compara um filho sem correção a um bastardo, é como se você, quando você não corrige o seu filho, você está dizendo para ele: nós não queremos você, nós não nos importamos com você, nós não amamos você. Eu sei que é uma questão difícil, né, quando falamos em corrigir os filhos. Eu sempre tive muita dificuldade com essa questão, como corrigir os nossos filhos, né? Como corrigir os nossos filhos. A palavra de Deus, e os pregadores gostam muito de falar da vara, né? A vara, Provérbios 13, 24, e a vara realmente é um instrumento bíblico para a correção, né? Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Observe que esse texto, ele liga o uso da vara a uma atitude de amor, né? O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 22, 15, diz o seguinte: a estultícia, ou seja, a ignorância, né, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a vara da disciplina afasta, então, a ignorância do coração da criança. Provérbios 29, 15 diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, né? Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar o pai. Então, a vara é uma atitude de amor, livra o filho da ignorância e ainda dá sabedoria, diz a palavra de Deus. A Denise, toda vez que eu trato desse assunto aqui, que eu leio sobre esse assunto da vara, eu me lembro da prima da Denise, lá em Ipatinga, a Dida, ela de tanto ouvir falar em que devia criar os filhos, corrigir os filhos, usando a psicologia, que jamais deveria, então, utilizar a vara, ela tomou uma atitude drástica. Ela foi no quintal, cortou uma vara e colocou o nome dela de psicologia.
Então, sempre que ela precisava, ela usava a psicologia. Mas, de qualquer forma, ela usava mesmo. A psicologia dela era utilizar a vara, não é? Legal. Mas veja, irmãos, a Bíblia não fala somente de vara, né? A Bíblia não fala somente de vara. O que mais fala a palavra de Deus? Ora, a palavra de Deus também fala em admoestação, né? Em repreensão. Essa palavra admoestação, que está aqui no versículo 4 do texto básico nosso, essa palavra ela também tem o significado de advertência, né? E advertência verbal. A admoestação é palavra falada, né? Então, portanto, não é só a vara. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para sabermos aplicar a forma correta de correção. E a palavra de Deus fala mais. Fala também de perdão. Vamos lá em Lucas 17, 3. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ver o que aqui é o próprio Jesus falando. Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, 3, leiamos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ora, meus irmãos, os meus filhos são meus irmãos, os seus filhos são teus irmãos. Não há nenhum risco aqui nesse texto, se nós parafrasearmos o texto, substituindo a palavra irmão por filho. Vamos fazer isso? Acautelai-vos, se teu filho pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Que bom, né? Aliviou um pouco, né? Aliviou um pouco. Mas, irmãos, veja que há aqui uma condição, né? Há aqui uma condição. Acautelai-vos, se o teu filho pecar contra ti, repreende-o. Primeiro, então, a repreensão. Se ele se arrepender, há uma condição. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Por que isso é importante? Porque se não houver o arrependimento sincero, o arrependimento sincero é quando a pessoa, então, percebe conscientemente que realmente cometeu um erro, cometeu um desvio, sente, então, o desejo de retornar ao caminho correto, ao caminho certo, e sente um desejo enorme de não cometer novamente aquele erro. Mas, irmãos, um perdão sem o arrependimento, sem o verdadeiro arrependimento, ele nada mais servirá, senão para alimentar e estimular a reincidência. O perdão sem arrependimento pode significar simplesmente a condescendência dos pais e até mesmo cumplicidade para com o erro dos filhos. Mas o texto, ele fala também de uma parte negativa, né? Ou seja, o que os pais não devem fazer. Então, os pais devem ensinar, ensinar e ensinar. E havendo um erro, havendo um desvio, a criança saindo do caminho, cabe aos pais, através da correção, reconduzir o filho ao caminho correto. Mas fala também o texto que vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E eu fiquei pensando, e agora? Onde que eu vou achar aqui na palavra de Deus, né? Textos que mostram mais claramente essa questão, como que o pai pode provocar os filhos à ira. Eu acredito que até mesmo a negligência quanto à disciplina e à admoestação do Senhor certamente vai levar o filho à ira, porque ele vai se sentir, então, abandonado e desprezado pelos pais. Mas eu procurei, na literatura vasta, né, que nós temos, sobre essas questões ligadas à família cristã, como nós devemos, então,
educar os nossos filhos, eu encontrei algumas coisas interessantes que eu gostaria de repassar para os irmãos. Diz lá o seguinte, que um pai provoca o filho à ira quando corrige sem antes ter ensinado. Interessante. Por quê? Corrigir, ensinar sem corrigir é tão errado quanto corrigir sem ensinar. Primeiro é necessário você mostrar o caminho, e havendo desvio, então você aplica a correção, né? Às vezes o filho erra e você então faz uma correção, até mesmo brusca, né? E ele vai dizer para você, eu não sabia que ele estava fazendo errado, eu não sabia que estava cometendo um erro. Então é sempre necessário ensinar, ensinar e ensinar. Um outro ponto que eu encontrei é que os pais provocam a ira dos filhos quando corrigem com excesso, né? Quando fazem então a tempestade num copo d'água, quando aplicam logo a vara, quando poderiam antes ter repreendido e, quem sabe, até perdoado, havendo o arrependimento sincero. Outro ponto interessante, que o pai também provoca a ira do filho quando ele exerce o autoritarismo, agindo fora dos padrões de Deus. Então, os pais, nessa tarefa, nessa missão de criar os filhos na disciplina de administração do Senhor, precisam então seguir a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Então, os filhos não são escravos dos pais. Meu filho faça isso, meu filho faça aquilo, sem nenhuma base bíblica para isso, né? Então, todos os ismos devem ser evitados e o autoritarismo também deve ser evitado. Lembre-se, nós vamos prestar contas deste mandato diante de Deus. E, mais especificamente, aos pais homens, né? Eu temo que, da mesma forma que Deus chamou primeiro Adão, né, para ajustar contas com ele, também para ajustar contas desse mandato de criar os filhos na disciplina do Senhor, os pais, homens, devem ser chamados primeiro. Eu creio assim. Mas o pai provoca a ira do filho quando também confere tratamento desigual de um filho em relação ao outro, ou quando o critério é diferente de um filho para outro, ou seja, quando há favoritismo. Nós devemos, então, evitar favoritismos na criação dos filhos. Também provoca a ira quando não consegue discernir que o filho começa a amadurecer e continua tratando-o como criança, né? É um tratamento inadequado à idade da criança. Aqui eu vou abrir um parênteses, né, para falar uma situação pessoal, né? Quando a Denise sempre teve o costume de levar o Danilo, tudo bem? Fica frio. Você vai pagar mico agora. Que no primeiro dia de aula, ela conduzia o Danilo até a sala dele. Aqui, meu filho, essa aqui é a sua sala. Interessante, né? Ele se sentia seguro, né? Então, aqui é minha sala. E foi fazendo isso, mas o tempo foi passando, né? Até que um dia, no corredor da escola, o Danilo vira para a Denise e fala assim: "Uai, mãe, onde só pensa que vai?" "Uai, eu vou te levar, meu filho, na sua sala. Não é possível que você vai me fazer pagar esse mico, né?" Então, naquele dia, a Denise então percebeu que o seu filho tinha amadurecido um pouco mais, né? E que o tratamento, então, poderia ser diferenciado. E eles se irritam, realmente, né? O adolescente se irrita quando é tratado como se fosse uma criancinha, né? E o mais jovem se irrita quando é tratado como um adolescente ou como uma criança. Uma outra forma de ira, né, é quando o pai desestimula no momento em que deveria estimular. Também é uma questão séria. Os pais precisam saber o momento sério de estimular os filhos em alguma tarefa que eles queiram desempenhar. E, por último, provocam a ira também quando dizemos não. Provocamos a ira quando dizemos não, sem motivo que o justifique, apenas por capricho, para demonstrar autoridade. Como tem isso? Como tem isso? Às vezes você diz não, apenas para demonstrar autoridade naquele momento, sem haver qualquer motivo sério
que justifique esse não. Então, irmãos, nós devemos cuidar, pedir sempre a sabedoria de Deus na criação dos nossos filhos. A responsabilidade nossa é muito grande. Nós temos que prestar contas a Deus neste mandato, não é? E você que é pai, né, que é representante de Deus nessa tarefa, né, certamente então Deus vai lhe cobrar o que fez da autoridade que Ele te deu, né? Lembra-se que você tem então uma procuração de Deus para criar os seus filhos, né? Mas deve fazê-lo sempre satisfazendo a vontade de Deus e não a sua e não os seus caprichos. Isso significa que você deverá estar sempre em comunhão com Deus, sempre lendo a palavra de Deus, porque se você vai fazer a vontade de Deus está aqui na palavra de Deus. É aqui que você tem que buscar a fonte para educar os seus filhos, né? Não pode abrir mão da autoridade, né? Os pais, às vezes, eles se acomodam diante da euforia das suas esposas, né? Da voluntariedade delas em resolver os problemas, né, de casa, e os pais às vezes se acomodam, e até mesmo na correção dos filhos, né, na disciplina, né, e acham mais fácil perdoar, e não se preocupam nem se aquele perdão vai trazer realmente algum benefício. Nós não podemos confundir, irmãos, ser um pai bonzinho com ser um bom pai. Um bom pai não é aquele que faz a vontade dos filhos, né, mas é aquele que faz a vontade de Deus. O reverendo Zé João, no seu livro Filhos Diante do Espelho, né, ele diz o seguinte, abro aspas: há momentos em que os filhos precisam de um sim, e há momentos em que precisam de um não. Tanto um quanto o outro são atitudes que revelam aos filhos que os pais têm autoridade sobre eles. Isto é extremamente importante para formar neles uma consciência de limite e segurança, fecho aspas. Seja pronto para ouvir, né? Tardio para falar, tardio para se irar, né? Porque, diz Tiago, a ira do homem não produz a justiça de Deus. É sempre importante, né, ouvir, antes de tomar qualquer atitude, para não sermos injustos, né? Para não sermos injustos. Lembre-se também, homens, que a responsabilidade precípua é de vocês. As mães têm responsabilidade, sim, porque elas são ajudadoras e são corresponsáveis e serão cobradas também por isso. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus também dá uma responsabilidade para os filhos. São papéis diferentes. E Deus vai exigir de cada um de acordo com a responsabilidade que Ele deu. Então, se cabe aos pais criar os filhos na disciplina de amonestação do Senhor, não podemos esquecer que o texto diz que cabe aos filhos obediência aos pais. E a responsabilidade é pessoal. Eu sei que isso pode até aliviar um pouco a barra dos pais, né? Olha, eu tento, mas meu filho não tem jeito, né? Meu filho está sempre se desviando. E agora? A responsabilidade, meus irmãos, é pessoal. A responsabilidade diante de Deus é pessoal. E ele falou isso por meio do profeta Ezequiel, lá no capítulo 18, versos 19 e 20. E lá fala o seguinte, que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Continua sendo duro, mas é a justiça de Deus. Então, que Deus nos ajude, irmãos, né? Que nós possamos, cada um, fazer a sua parte, cumprir o seu papel, para que quando Jesus voltar, ninguém tenha do que se envergonhar. Que Deus nos abençoe.